Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Uma boa noite, que o Senhor abençoe sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor que se encontra em Jó, capítulo 2, versículo 2 ao versículo 10. A palavra do Senhor nos diz: Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus. E se aqui a palavra do Senhor diz aqui: E desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Aleluia. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: Como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Amém, meus irmãos? Aqui, né, a palavra do Senhor nos diz sobre a sinceridade, né, de Jó, sobre a fidelidade de Jó para com o Senhor. Aqui no versículo 3, o Senhor disse, né? E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Amém? Então, meus irmãos, o Senhor ele se agradava de Jó, da fidelidade, da retidão, aleluia. O Senhor se agradava de Jó porque Jó era um homem sincero e reto, temente a ele, né? Será se eu e você temos agradado o Senhor no meio das provações, no meio das lutas que nós temos passado, nos desertos, nas aflições e nas dificuldades que nós temos passado e enfrentado? Será se nós estamos agradando ao Senhor? Será se nós somos sinceros, reto perante o Senhor, temente a Ele, mesmo nas provações? Meus irmãos, não é fácil, né, nós passarmos por provações. Sabemos que essa luta que Jó passou, ela foi muito grande. Foi uma prova muito grande que nós não aguentaríamos. Mas ainda assim, Jó ele não pecou. Jó ele se lançou sobre a terra e adorou ao Senhor. Então, muitas das vezes nós vamos passar por lutas, por aflições. A palavra do Senhor diz assim: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor já venceu por nós, Jesus venceu por nós. Nós vamos passar, a palavra do Senhor nos diz que nós vamos passar. Então, que no momento das aflições nós sejamos como Jó, né? Que nós saibamos adorar o Senhor. Que nós agrade ao Senhor mesmo nas provações e nas dificuldades que nós estamos passando e enfrentando. E mais aqui a palavra do Senhor nos diz assim: Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó já tinha perdido toda a sua fazenda, toda a sua casa, seus servos Jó tinha perdido. Só ficou somente os servos de Jó, aqueles que vieram trazer as boas novas, né? Que vieram trazer as novas a Jó. Aleluia. Então, meus irmãos, aqui Jó, ele foi atingido. Satanás feriu a Jó de uma chaga maligna, da ponta da cabeça às plantas dos pés. Imagine uma pessoa sentindo dor o dia inteiro, da ponta da cabeça às plantas dos pés. Era muita dor, muito sofrimento. Tinha perdido os filhos dele e somente ficou ele e a esposa dele, né? E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Olha onde Jó foi se assentar. Foi raspar as feridas dele, mas ainda assim ele não murmurou, ele não blasfemou contra o Senhor. E olha o que a mulher dele disse. Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre.
a mulher ela foi incomodada pela fidelidade, né, de Jó para com o Senhor. E ela falou para Jó, né, amaldiçoar Deus e morrer. Muitas das vezes as pessoas elas vão se incomodar da maneira que eu e você adoramos ao Senhor, da maneira que eu e você servimos ao Senhor. Muitas pessoas não vão entender a nossa fidelidade para com o Senhor, porque nós passamos por momentos de lutas assim e provações sim, mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor é a nossa rocha, né? O nosso escudo, nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Nós sabemos que em meio às lutas e meio às provações nós temos um Deus que está cuidando de nós, que está do nosso lado, que não nos desampara, que não nos deixa só. Jesus ele disse: a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Por quê? Porque a paz do mundo é aquela paz que as pessoas não passam por nenhuma aflição, não passam dificuldades, que vivam em paz aqui na terra. Mas a paz que Jesus nos dá é essa, que em meio às aflições, em meio a provações, em meio às dificuldades, o Senhor ele nos dá uma paz que o mundo não entende. É a paz que o mundo não tem para dar, é essa que Jesus nos dá. Porque Jesus ele nos dá paz no meio das dificuldades, no meio das tribulações, no meio das provações, no meio do deserto. O Senhor nos dá paz, o Senhor nos acalma, Ele nos consola, nos ajuda e nós sabemos que nós temos Ele, que Ele está cuidando de nós. Nós sabemos que temos um Deus que cuidará de nós e que nos dará vitória. Então o Senhor nos dá a paz que o mundo não pode dar. Essa paz era a paz que o Jó tinha. A mulher dele, ela disse: amaldiçoa teu Deus, e esse Deus amaldiçoa Deus e morre. Mas Jó, ele não, ele continuou fiel, permaneceu fiel. Por quê? Porque ele não foi pela cabeça da mulher dele. Eu e você não temos que ir pela cabeça dos outros, cabeça das pessoas, pelo que as pessoas falam ou pensam. Sabe por quê? Porque muitas pessoas elas vão se incomodar da maneira que eu e você servimos ao Senhor. Muitas pessoas vão se incomodar da nossa fidelidade para com Deus. Muitas pessoas não vão entender porque eu e você adoramos ao Senhor. Mas nós entendemos porque nós sabemos o amor de Deus por nós. Nós sabemos o preço que Jesus pagou naquela cruz por nós, por mim e por você. Amém? Mas ele lhe disse, aqui no versículo 10 fala, né? Mas ele lhe disse: como fala qualquer doido, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Amém? Então é muito fácil nós recebermos o bem, meus irmãos, da parte do Senhor. É muito fácil quando nós estamos passando por bonâncias, por felicidade, passando em momentos de alegria, momentos de vitória. É muito fácil nós glorificarmos o nome do Senhor. Mas quando nós estivermos passando por lutas, aflições e tribulações, nós temos que também glorificar o Senhor e adorar o Senhor. A palavra do Senhor diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. O que é fraqueza? Fraqueza não é a pessoa que vive em pecado. Fraqueza não é a pessoa cair em pecado. Fraqueza não é a pessoa fazer coisas que desagradam os olhos do Senhor, não. Fraqueza é quando nós estamos passando por lutas, por tribulações e por aflições que nós estamos sem forças para lutar, muitas das vezes sem forças para orar. Isso é fraqueza e quando nós pedimos a força, o Senhor nos fortalece, amém? Então, que em meio às lutas, não sei qual é a luta que você passa, você não sabe qual é a luta que eu passo, mas eu só sei de uma coisa, que nós passamos por aflições, que nós passamos por lutas e por provações. A palavra do Senhor ela nos diz que o reino de Deus é tomado por esforço, então eu e você temos que nos esforçar todos os dias, né? Então, para que nós chegue ao céu, para que nós chegue a reinar com Jesus, para que nós chegue até Ele, é necessário que nós renuncie muitas e muitas coisas e passe por tribulações e por dificuldades e por aflições. Mas o apóstolo Paulo disse assim: o que me separará do amor de Deus? Né? E ele vai falando a morte, a espada. Ele fala os anjos, potestades, principados. O homem, nada, meus irmãos, nada pode nos separar do amor de Deus. Então, em meio às lutas, em meio a provações, faça como Jó, continue adorando ao Senhor. Porque grande foi a prova que esse homem passou. Eu creio que a maior prova que uma pessoa pode ter passado, Jó passou na vida. Mas ainda assim, ele continuou firme e fiel para com o Senhor e o Senhor se agradou dele. Vocês não imaginam o tanto que o Senhor ele se agradava de Jó, que ele falava para Satanás: observaste, viste o meu servo Jó? Ele falava de Jó para Satanás. Por quê? Porque ele agradava ao Senhor. O Jó era um vaso que o Senhor quando o Senhor diz assim:
meu servo que me apraz. Esse era um deles, um servo que o Senhor se agradava. Amém? Então que nós venhamos a ser vasos que apraz ao Senhor, vasos que agradam ao Senhor. Amém? Que em meio às lutas e dificuldades nós continuamos servindo ao Senhor, orando, buscando. Amém, meus irmãos, adorando a Ele, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Sabemos que nós vamos passar por lutas, mas peça a força do Senhor. O Senhor nos diz que Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele diz, né? Os jovens correrão e se cansarão, né? Os mancebos, né? Se cansarão. Mas lá embaixo ele diz assim: mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Então o Senhor nos faz caminhar, nos faz correr e nós não se cansamos, não se fatigamos. O Senhor nos faz subir com asas como águias. Sabemos que a águia chega um determinado momento da vida da águia que é necessário que ela se isole e tire todas as penas dela para que nasçam novas penas, para que ela viva mais de 20 anos. Então, muitas das vezes nós vamos ficar que nem águia. É necessário que nós se aquiete e fique passando pelo processo. A águia passa por um processo muito doloroso e para que ela viva mais 20 anos. Mas quando ela passa daquele processo, que ela cria asas, novamente ela voa. Assim somos eu e você, todos os nossos processos, amém? Aleluia, em todo processo que eu e você esperamos, há uma promessa a ser cumprida. Aleluia, em todos os processos que nós passamos, aleluia. Há algo a ser feito ao nosso favor. Assim como a águia, ela passa por um grande processo, mas no final ela sai voando, voa alto. Assim somos nós. O Senhor, Ele nos permite passar por processos, por dificuldades. Aleluia, mas em tudo, meus irmãos, em tudo Ele tem um propósito, amém? Fiquem na paz do Senhor, que o Senhor os abençoe e os livre de toda morte e de todo mal. Você que está afastado do caminho do Senhor, por favor, se reconcilie com o Senhor novamente, Ele está voltando. Você que nunca aceitou Jesus, que nunca confessou Jesus, por favor, confesse Ele como teu único e suficiente Salvador da tua vida. Aceite a Ele, a palavra dele diz, invocai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O Senhor está perto, nós ainda podemos achar o Senhor. Então vamos buscar, busque você que está afastado da presença do Senhor ou você que nunca serviu Ele.